Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre... E se, na segunda saga de Shumatsu no Valkyrie, nós tivéssemos uma luta entre demônios e deuses? Como é que isso ia se iniciar? Como é que ia ocorrer essa história aí? Né? Essa foi uma pergunta feita pelo Flaviano Abraão. E cara, tô trazendo aqui então essa versão aqui da história de Shumatsu no Valkyrie, que também é uma possibilidade que pode acontecer no futuro. Como eu já falei no outro vídeo, né, teorizando aí sobre as possibilidades, né, de como vai acabar Shumatsu no Valkyrie. É uma das possibilidades, né? A gente tem uma continuação e agora envolvendo as criaturas do submundo, né? Tem várias maneiras disso aí ocorrer, cara, muitas mesmo. Eu vou tentar falar algumas delas aqui. Acho que não vai dar tempo de falar todas, mas enfim. Então vamos lá, sem mais enrolações, vambora pro vídeo. A gente começa falando aqui, primeiramente, sobre o plot que foi deixado aí, né? Com tudo que tá acontecendo agora em Shumatsu no Valkyrie. Pode ser que os demônios que venham a atacar os deuses no fim da história sejam criações do próprio Beelzebub, né? A gente não sabe que fim ele vai levar. Mas, por exemplo, digamos que, sei lá, ele perdeu o combate dele. Beleza, ele perdeu lá. A gente sabe que ele tá fazendo algumas criaturas em laboratório, né? Ele tá cultivando algumas criaturas em laboratório. Então, algumas dessas criaturas podem sair, né? Podem sair ali de cativeiro, né? Do seu cativeiro. E gerar uma confusão lá no Valhalla, lá do outro lado, lá no além. Isso aí pode vir a acontecer, plenamente justificável. E também a gente não sabe exatamente como é que o Beelzebub age, né? Pode ser que ele não lute no fim das contas, pode ser que na verdade ele use criaturas, né, que ele chama ali, né, as criaturas que ele vai criando. Então pode ser que várias dessas criaturas podem sobrar, caso ele perca. Ou até ele pode ganhar e liderar vamos dizer assim, uma revolução no céu, né? Talvez ele não goste dos humanos ascendendo aí, vamos dizer assim, depois de vencer o torneio. Pode ser que isso aconteça também. Ou talvez ele só não goste que os humanos tenham sobrevivido, caso os deuses ganhem também e eles poupem a humanidade de alguma forma, né? Isso também pode acontecer. Então, independente aí nos dois lados, podem ser que as criações do Beelzebub acabem causando, né, um novo confronto aí em Shumatsu no Valkyrie, né, numa segunda saga. Também tem outra possibilidade, que é o seguinte: as criaturas do próprio submundo, do próprio plano ali do submundo de Shumatsu no Valkyrie, elas podem atacar o céu de alguma forma. Existem algumas maneiras, de fazer essas criaturas se toparem ali com os deuses. O primeiro seria um confronto direto, né? Eu até imagino aqui que, como eu venho falando, parece que o Rajun foi muito baseado nos Vastolords do Bleach. Dito isso, é perfeitamente justificável que possa existir outros seres abissais semelhantes a ele, em aparência, né? Ou seja, guerreiros fortões que não são tão monstruosos assim fisicamente, mas que são mais humanoides, saradões e tal, né? Enfim, acontece que talvez isso aconteça, realmente. E aí numa segunda saga a gente veja outros demônios lutando contra os deuses diretamente, né? No caso ali, demônios humanoides, né? Com corpos sarados, né? Invejáveis, né? Pode acontecer isso aí também. Uma outra possibilidade seja de que, na verdade, a luta não ocorra diretamente com os deuses, mas sim com os humanos. Pode ser que os demônios aproveitem aí, né, pra atacar a humanidade, né, depois de tudo que vem acontecer. E aí os deuses podem se juntar com os humanos, aproveitar aí pra formar uma aliança, né, caso os humanos saiam vivos dessa, né, tem essa também. Então pode rolar uma aliança, né, momentânea, entre os humanos e os deuses. Mas por que os deuses não deixam os humanos se virar nos 30 contra os demônios, né? Eles podem só, depois de perder no torneio ou ganhar, independente, eles podem virar as costas e falar: e quem disse que isso é problema meu, né? Quem disse? Bom, acontece que, assim, tem aquele negócio, né? Se os demônios vencerem os humanos, eles vão dominar um outro plano inteiro. Então eles podem ficar potencialmente muito mais poderosos, né? A gente não sabe exatamente o que eles podem fazer aí, caso dominem o reino humano, mas potencialmente eles podem crescer em número, talvez, e engolir, né, por osmose o paraíso, né, porque eles poderiam ter tantos demônios que os céus não poderiam se opor depois. Então até nesse ponto acho que faria sentido também aí eles fazerem uma aliança momentânea com os humanos também, tá? Uma outra possibilidade também que eu vejo
É uma teoria que eu chamo de teoria dos deuses caídos. Pois é, a gente já viu algumas criaturas em Shumatsu no Valkyrie mesmo, canonicamente, que são criaturas demoníacas, ou pelo menos seriam abissais de algum grau, mas que estão lá no paraíso, como o Incubus, por exemplo, que tomou uma marretada do Thor violenta. O próprio Hércules, né, ele tinha ali meio que vamos dizer assim, um pacto, vamos dizer assim, com Cerberus, né? Então ele tem uma aliança ali com uma criatura abissal também. Então, parando pra pensar, a gente tem algumas dessas criaturas aparecendo já no céu, sacou? Então pode ser que alguns deuses ou algumas criaturas que estão do lado dos deuses na história possam se rebelar, dependendo do que acontecer aí no final do torneio. E de novo, entra aqui o fato de que os humanos podem ganhar ou não. Mas enfim, o lance é que eles podem acabar se rebelando contra os deuses e criando uma facção ali de deuses caídos, né? Que seriam equivalentes a demônios. E aqui a gente tem dois pontos interessantes que podem rolar. O primeiro ponto é que esses deuses caídos que poderiam lutar contra os deuses que a gente conhece. E aí não seria necessariamente os demônios do submundo. Seriam mais assim a questão de criaturas que estavam no céu, mas que caíram, né? O que seria bem legal na verdade. Mas também existe uma outra possibilidade, que é o seguinte. Muito tem se falado aí, tem se questionado, né, em Shumatsu no Valkyrie, sobre o Volund. Pode ser que, para se rebelar contra os céus, esses deuses caídos possam fazer uma espécie de Volund com os demônios. E aí os demônios teriam poder suficiente para rivalizar com os deuses, porque seria seria um aprimoramento, um upgrade gigantesco aí, já que nós temos criaturas abissais com poderes divinos, né? A gente já viu algo parecido com o Rajun, né? Que a mistura, né, entre um ser celestial e um ser abissal criou aquela monstruosidade que a gente tá vendo ali agora. Imagina, né, se isso acontecer de novo, só que dessa vez, em vez de ser um cara, vai ser tipo, sei lá, uns 12 caras. Tipo, meu Deus do céu, ferrou, né? Aí Zeus nos acuda, né? Enfim, aí é onde o Ares chora e o Zeus não vê. Mas enfim, então tem muita possibilidade. Eu sinceramente eu gostei de todas elas. Eu acredito que talvez no final dessa história poderia rolar dos deuses ganharem, ou caso quem fosse atacado fosse os humanos e os deuses só prestassem um socorro, pode ser então que os humanos ganhassem com esse auxílio dos deuses, né? Finalmente, né? Poderia rolar também. Enfim, seria muito interessante, sabe? Todas as possibilidades aqui eu achei muito legal. E me diz aí se faltou alguma coisa, se vocês pensaram em algo também maneiro aí, comenta aí. Os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!